dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei de onde você está nos vendo ou nos escutando. O Pods Tudo Menos está aqui no Rio de Janeiro. Sim, estou viajando, então eu decidi trazer para vocês também aqui do Rio algumas pessoas celebres, importantes, onde eu quero que vocês conheçam e, claro, fazer essa ligação entre Rio e Bruxelas. Por que não? As duas cidades maravilhosas que fazem parte da minha vida. E para isso eu não trouxe nada menos, nada mais do que dois grandes amigos para me ajudar nesse Pods Tudo Menos, nessa responsabilidade. Eu tenho ela, que conheci, brincalhona, ela é maravilhosa, ela é atriz, artista, formada em Direito, fala pouco, mas fala muito, faz muita bagunça, e eu trouxe ela pela personalidade, Bruna Curi. E aí, nós temos ele, que é um grande amigo, que temos aquele bate-papo, que discutimos de tudo, uma cabeça aberta, que tá ali, que traz as questões dele, que sempre tem tudo um pouquinho pra acrescentar. Eu tô com ele, Davi, não sei o nome de família. Isso que é melhor amigo. Oi, meus amores! E vamos entrevistar, então, gente, é um prazer estar com vocês. Obrigado por terem aceitado esse projeto, mesmo que eles estão falando aqui que é obrigado. Ninguém aceitou. Eu Eu tô adorando estar aqui. Eles estão ainda aprendendo, eles estão se soltando, mas está sendo ótimo. Aquela, não. Não. Estou em pânico. Eu estou em pânico, mas assim, hoje nós vamos receber ela, uma grande doutora médica. Quem, Bruna? Ela tem um currículo grandão, que nós poderíamos resumir muito bem em terapeuta familiar, de casais, famílias, individual, comunitária, integrativo e médica de adolescentes e pediatra. Mas a gente faz questão de mencionar o grande currículo dela. Ela é formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pediatra pela UFRJ, ebiatra também pela UFRJ e terapeuta de família pelo Instituto NOS. Já participou de 2 missões com os Médicos Sem Fronteiras em Níger e Haiti. Passou 2 meses no Boston Children's Hospital, acompanhando o serviço de pediatria de Harvard. Dá palestra para pais e adolescentes sobre diversos temas e hoje atende em consultório no Rio de Janeiro e online. Com vocês. E vocês também podem seguir seguir ela lá no @, já vou deixar o arrobinha dela, que é @médica de adolescentes. Nós estamos com Emali Ting. Um prazer, Emali, de estar te recebendo. Um prazer estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Prazer, obrigada pelo convite. E a gente quer aquela pergunta primeiro. Ebiatria. Ebiatra, o que é? Foi a primeira pergunta, assim, e eu perguntei pra Bruna, a gente vai entrevistar um ebiatra. Ela falou assim, é o nome dela? Foi. Aí agora a gente quer saber o que é um ebiatra. Já me perguntaram se eu mexer com ervas, tem de tudo. Mas Ebi, em grego, é deusa grega da juventude. Então, ebiatra é o médico de jovens, de adolescentes. A ebiatria é uma especialidade relativamente nova, ela começou no Brasil. O primeiro curso foi na USP, em São Paulo, em 74. Que não é muito longe, é bem próximo. Exato, algumas décadas, né? Sim. E por que um médico para o adolescente? Por que o ebiatra? Então, se você pensar o conceito de adolescência, né, é um conceito que antigamente quase que não existia. Né? Assim, as crianças entravam em puberdade e já iam, né, tinham os ritos de passagem, se passar nos indígenas, por exemplo, né, nos povos originários, já começavam a trabalhar, já estariam prontos para começar uma família, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia, né, da forma que está estruturada a sociedade, a adolescência, na verdade, é um conceito fluido. Né? A gente pode pensar na adolescência por uma definição, por um viés biológico, que seria a puberdade, né? Você pode pensar por questões práticas. Então, por exemplo, se você vai fazer uma aula de hospital, né? Tem os leitos das crianças, tem os leitos dos adultos, e aí, os adolescentes vão ficar em, né, qual tamanho de leito, em qual... Por muito tempo ficou ali perdido. Questões judiciais também, né? Assim, com que idade que, né, assim, de 12 a... Tem lugares que considera de 12 a 18, lugares que considera de 12 a 20, de 10 a 20. Então, é um conceito, né, fluido, cronologicamente também. E você pode pensar pela questão psicossocial, que aí fica mais fluido ainda, né? Tem pessoas que não atingem a independência e autonomia depois dos 18, a maioria das pessoas hoje em dia, né? Então,
Então, por isso, é um conceito que é fluido, adolescência, mas não por isso menos importante, né? E para você, adolescência, você, assim, como uma especialista nisso, como você considera? Qual é a idade mesmo que você vê que entra na adolescência e tá indo? Então, na verdade, eu vou usar esse conceito, né? Quando eu olho para o paciente, eu vou estar observando ele como um todo, né? Como eu sou pediatra, atualmente, para você ser ebiatra, para você ser um médico de adolescente, você precisa fazer a especialização em pediatria antes. Então, hoje em dia, as pessoas formadas depois de, acho que 2000 e pouco, que antigamente era o adolescente, ainda era visto pelo clínico. E é de um tempo para cá que mudou e passou a ser uma subespecialização dentro da pediatria. Então, atualmente, as pessoas formadas mais atualmente, né, todas vão ser pediatras. Então, eu posso atender. Eu hoje em dia, não atendo neonatologia, não atendo bebezinho com menos de 2 anos, porque eu acho que vai ter muita gente que faz muito melhor do que eu. Então, eu prefiro focar no que eu faço melhor e no que eu gosto. Né? Por eu gostar, eu vou acabar fazendo melhor. Então, Faça o que você ama, Angélica. então, atualmente eu atendo assim, a partir de 3 anos de idade, porque eu acho legal também, que às vezes eu não estou olhando só, principalmente depois de eu ter feito a formação em terapia de família, eu não estou mais olhando só a criança, só a saúde física da criança, né? Então, Você disse, desculpa, com 3 anos de idade? eu atendo, porque aí já começa a ter, desde muito cedo já começa, se for pensar na criação da criança, né, que se você começar a olhar nos efeitos que essa criação vai ter para frente, quanto antes você começar a ter uma orientação comportamental, é mais interessante, mais saudável vai ser. Sim. Né? Porque muitas vezes o adolescente chega para mim, esperam chegar depois de 12, ou chega já perto dos 18, eu fico com menos tempo para mexer, né? Os hábitos, a gente vai formando hábitos ao longo de uma vida toda. Então, para desfazer os hábitos ou para mudar eles, por que a gente vai se exigir que seja de uma hora para outra? Né? Então, quanto antes você começar a se antenar, né? Você está pensando em formar uma família. Quanto antes você começar a ler livros, se informar, fazer terapia para se preparar, né? A sair do posto de primeiro lugar na sua vida, melhor responsável por essa criança você vai poder ser. Então começa ali nos 3 anos de idade, você acha que é o ideal? Não, isso é o que eu escolho, Ela tá? atende. Mas assim, cada um escolhe. A prática, principalmente quando você vai para a prática privada, cada um escolhe o que está querendo atender. Né? Claro. No público, você vai ter que atender o público que chega para você. Ou quando você está trabalhando, né? Trabalhei muitos anos no implantão, você vai atender o que te chega. Agora, hoje em dia, no meu consultório, eu posso atender. Tem paciente meu que chegou para mim com 16, e aí gostava, e, né? Fiquei apegado. Que eu fiquei vendo até os 30. Aí chega uma hora e fala, olha, agora eu já tenho os protocolos. Parabéns, você já é adulto. Não, mas não é nem por isso, porque assim, é porque começa a ter questões mais protocolares de rastreio de coisa que aí também não curto, né? Assim, não é a minha coisa. Então, Você gosta mesmo do adolescente? eu gosto do adolescente, eu gosto de falar eu gosto de ver ele na família. Sabe? Então você Eu gosto começa ali nos 3 anos pra saber como tá na adolescência, tipo... Eu acho que eu já posso entregar um bom trabalho a partir dos 3, mas aí sou eu. Mas a Sim. maioria dos ebiatras, a maioria das pessoas que escolhem trabalhar com adolescente não gosta muito, geralmente é porque não gosta tanto de trabalhar com criança. Como eu gosto de família, eu acho que já dá para entregar uma boa orientação a partir dos 3 anos. Eu li, Emali, que existe um estudo, acho que é inglês, de que a adolescência termina aos 24 anos. Então, como eu falei, o conceito é fluido, vai depender muito, né, de pessoa a pessoa. Vai ter gente que, desde muito cedo, às vezes acontece alguma coisa na família, o adolescente super jovem, às vezes já começa a ter, né, cuidar da mãe, ou trabalhar, ou fazer algumas O coisas. João Batista ainda é adolescente, né, amor? Mas depende do ponto de vista. Eu me considero adulto, mas o que é adolescência? O que é adolescência? Olha, então, por qual ponto de vista, né? Biologicamente, a gente tem mudanças mesmo. O cérebro, por exemplo, né? Ele só amadurece... Ela falou que eu era burro, então... Não, mas é porque o cérebro... Foi o que ela falou, não Ou foi, amiga? imaturo. Eu falei que você é um bebezão. Eu não sou bebezão. Sim. Eu só gosto de amor, gosto de carinho. Isso é um adolescente? Ih, ela olhou pra mim. Gente, todo mundo gosta de amor e carinho, Tá né? vendo, Bruno? Eu não sou adolescente. A doutora que falou. Perguntou pra ela por Diagnosticado. qual critério. Qual o critério, Ela Bruno? tá te achando adolescente. Quer mesmo tratar disso aqui? Não, depois, vou lá em casa. Ela... Então,
adolescência, pelo ponto de vista biológico, que seria a puberdade, né? Aquele momento que a menina vai ficando mocinha, o menino também vai tendo as mudanças no corpo, né? Mas o cérebro, hoje em dia, a gente sabe que também está amadurecendo e só vai acabar de amadurecer perto dos 30 anos. A última parte do cérebro que amadurece, que é o córtex pré-frontal, é a parte que é responsável por tomada de decisão, pensamento, entender as consequências das coisas, dos atos, né? No primeiro momento da adolescência, é natural que o adolescente seja mais impulsivo, né, fique buscando estar em grupo. Isso tudo, hoje em dia, a gente já sabe que tem explicação neurológica no amadurecimento, nas fases de amadurecimento do cérebro, das diferentes regiões do cérebro, né? Mas assim, eu vejo hoje em dia, por exemplo, muito adolescente com idade adulta porque não tem autonomia, seja financeira, seja emocional, da família. Sim. Em terapia de família é muito interessante. A gente usa também um conceito que a gente chama de diferenciação da família, como se o amadurecer do indivíduo tivesse a ver com quanto que ele consegue se diferenciar da família. Diferenciar não quer dizer se rebelar contra, que isso aí seria uma contra-diferenciação que também não é saudável. A diferenciação madura, né, e saudável é isso, quando eu consigo olhar minha família, por exemplo, o pensamento político. Eu tenho uma família... Espera aí, agora deu um bug aqui na minha cabeça, assim, eu fiquei bugada, bem bugada mesmo. A adolescência, você me disse que era a puberdade, certo? Tá ali, a adolescência era a puberdade. Pelo viés biológico. Pelo viés, ok. É. Mas então, tipo, a adolescência é isso, é a transição ali do... Mas é como eu falei, é um conceito fluido. A gente costuma desenhar três conjuntos, assim, o biológico, né? O cronológico e o psicossocial. Ok. Então, e aí cada um pode variar. Entendeu? Por isso, você pode ter uma pessoa com idade, com cronológico, que já passou, pode ter uma idade adulta, mas que ainda, pelo psicossocial, ainda é. Então, quando você pega o adolescente, você vai tentar levar ele nesses 3 pontos. Não, eu vou usar isso, é como se fosse uma lente, eu vou estar avaliando. Mas isso hoje em dia não é assim, né? Eu vou olhar, tá acontecendo ali, né? A gente usa. Eu tenho uma pergunta agora bem específica. Assim, dentro da adolescência, os adolescentes LGBTQIA+, vocês se deparam ali, vocês entendem como que é isso ali? Claro que você trata também adolescentes LGBTQIA+, mas como que é isso? Tem uma diferenciação também ou não? Por que teria? Mais um adolescente. Não, mas um adolescente. Eles vão ter outras questões ou não? A questão da sexualidade ser um pouco diferente dos demais, Isso. você quer dizer. Mas os héteros são todos iguais? Ei, que Eita! linda! Assim. Não, mas não tem um tratamento, tipo, não um tratamento, mas tem ali dá pra entender que a cabeça dele sexualmente funciona diferente ou não? Como que é isso? João, acho que a cabeça de todo mundo vai funcionar diferente, cada um na sua particularidade, né? Não só na sexualidade, mas em todos os contextos. Cada um é um. Né? Interessante. E aí você vai com o adolescente, então você pega ele os 3, aos 3, pegou a puberdade, e aí você me disse que vai pra terapia de família. Não, eu sou terapeuta de família também. Tá? E aí, hoje em dia, no meu atendimento como ebiatra, não tem como eu tirar o olhar de terapeuta, né, daquele atendimento. Então, hoje em dia, eu também não faço uma divisão. Que eu estou sendo só médica, que eu estou sendo só terapeuta. Não tem como eu fazer isso, né? A minha consulta, ela vai englobar, é sistêmica, é integral. Estou olhando para aquela pessoa e hoje em dia eu trabalho também que essa pessoa está inserida numa família, né? Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com questão de obesidade na adolescência. Eu ia fazer meu mestrado sobre isso, então acompanhei, né, um serviço assim, bem sério sobre isso, bem completos. E aí eu ficava muito frustrada, porque a família chegava e sinalizava o adolescente como se a obesidade fosse dele. Uhum. Sabe? O pai tem a Coca-Cola, o filho não pode mais ter refrigerante. E não funciona. Entendeu? Porque a alimentação vai ser saudável ou não, a alimentação é da família, é um hábito que a família, né, tá oferecendo para ele.
E é muito ruim isso, você isolar o adolescente dentro da própria família, falar, ó, você tem esse problema, né? E de qualquer forma, assim, a alimentação saudável vai ser saudável para todo mundo. A Coca-Cola não vai ser ruim só para ele que está obeso, porque, né, os outros podem não estar obesos, mas podem estar com outras questões de saúde, não é saudável de qualquer forma. Quando né? você faz a terapia do adolescente, a família participa disso também? Não tem regra. Eu posso atender. A gente fala de recortes, né? Geralmente, mas assim, tem várias maneiras, né? A gente vai, assim, primeiro, geralmente o adolescente vem para mim para uma consulta médica, né? E a consulta médica de geriatria, como é que é? Eu peço para vir os responsáveis que quiserem estar presentes, e aí, independente do recorte, né, na terapia de família sistêmica, a gente fala isso. Uma pessoa no sistema faz diferença. Duas, né, seja uma, duas ou três, vai fazer diferença porque é sistêmico, né? Isso já me comunica. Uma família que vem todo mundo, vem até a babá, vem a avó, né, já diz alguma coisa sobre quanto de apoio que esse adolescente recebe ao Entendo, longo sim. da vida. É. Quando vem um adolescente só com a mãe ou vem um adolescente só com o pai, isso aí também já está me dizendo alguma coisa. Né? A partir daqui, e aí a gente vai ver qual é a queixa. Então, no primeiro momento, sentamos todos juntos, eu faço a anamnese, que é a entrevista, eles vão me deixar falar bastante, vão entender. Também é bem interessante, né, quem que fala mais, quanto que o adolescente, que a mãe deixa o adolescente falar, quanto que a mãe fica interferindo e falando, e aí também influencia no comportamento do adolescente, né? E aí, então, deixo falar tudo, né, faço minhas perguntas. Eu gosto sempre de fazer o exame físico com pelo menos um responsável na sala, isso é uma coisa assim que a gente aprende, né, para se proteger também, né? E aí depois que terminou o exame físico, volta todo mundo, adolescente completamente vestido, aí eu peço para ter um momento com o adolescente sozinho, para ele se acostumar a ter aquele momento sozinho com o adulto, com o médico, para falar sobre ele. E aí eu sempre falo também quando ele chega, né, que a diferença do pediatra puro, né, para um ebiatra é que eu vou querer, eu falo mais com o adolescente. Sim. Eu falo para ele, você está reparando que eu estou falando mais com você? Aqui na minha sala não tem tanto brinquedinho, não é uma sala colorida, né? O centro é ele. Eu vou, né, para te acostumar a você ter autonomia, para você se interessar. Ter liberdade buscar- para se expressar e dizer quais são os seus sintomas de verdade, e não sua mãe, aprender- né? E aprender também sobre o próprio histórico médico, né? Então, eu falo, e que você não souber, claro, pode perguntar para sua mãe, mas ele já vai percebendo, só o fato de eu perguntar para ele primeiro, ele já vai percebendo que eu não sei disso, e não sei Criando disso. a responsabilidade dele. Sobre ele. Exatamente. Sobre o corpo dele, sobre A as... própria, e aí, dessa forma, a emoções. própria consulta já é uma consulta didática, né? Sim. Então, eu explico isso para ele. Geralmente, por eu falar dessa forma, o adolescente gosta de ser levado a sério, de ser visto, então acaba criando um vínculo bom. E aí, no outro momento, eu explico, olha, vai ter um momento, se tiver alguma coisa que você quer falar só comigo, depois do exame, eu vou pedir para seus pais saírem e vai ficar só nós dois aqui. E aí, nesse momento, você tem direito ao sigilo médico, ou seja, qualquer coisa que você queira que fique só entre a gente, a não ser que seja alguma coisa que traga risco de vida para outras pessoas ou para você, eu tenho a obrigação de manter nosso segredo. Sim. Eu vou te perguntar, tem alguma coisa que você me falou que você não quer que eu fale para seus pais? Aí, né, a gente vai Ele combinando. também tem uma particularidade só com você. Ele tem direito a sigilo. É isso, É. essa é a pergunta. Ele tem Mas direito a isso- sigilo. Isso você faz num primeiro momento ou é com o tempo de consulta? Então, eu costumo explicar no início para ele saber, né? Porque às vezes o adolescente fica esperando, ele vai pronto para... Às vezes é o adolescente que me pesquisou ali e ele quer falar daquilo comigo, mas ele está sem saber, então eu já quero falar, olha, fica tranquilo que esse tempo vai vir. Então, a gente faz a anamnese, exame físico, quando volta do exame físico, ele está vestido, aí eu peço para os pais se retirarem, aí ele pode me trazer algumas questões. Nesse momento, eu vou perguntar outras coisas também que eu não, né, assim, sobre o uso de substâncias ilícitas, né, ou ilícitas também, sobre relacionamento. Aí, nesse momento, a gente vai falar sobre essas coisas. Eu aproveito para dar umas orientações, sobre checar como é que está a maturidade dele em relação a relacionamentos, ao uso de preservativo. Vocês que, né, mesmo que não Educação faça sexual. uso também, mesmo que não faça uso de substâncias, eu também aproveito para dar algumas orientações, né? Que não é só substância, mas assim, né? Porque às vezes o adolescente, por exemplo, não bebeu, vai numa festinha não bebeu. Mas aí, se o pai do amiguinho que vai levar para casa te chegar lá com sinais de alteração, de uso de substância, o que ele faz, né? Então é importante falar sobre essas coisas também. Ou um amigo usou alguma coisa, vai pegar uma bicicleta. Você vai, se você beber, vai subir numa bicicleta, coisas assim também é importante, né?
misturar a bebida, beber de barriga vazia. É claro que é sempre melhor. Eu sempre explico essa questão da maturidade cerebral e falo, olha, se der para... Não vou falar para você nunca experimentar, mas se der para esperar... é assim, eu falo para ele assim, olha, seu cérebro tem informação. Ou seja, se qualquer um daqui da sala agora for aprender um idioma que ninguém nunca teve contato até hoje, quem que vai ter mais facilidade aqui de aprender? Mais jovem? O adolescente. O adolescente. Então, do mesmo jeito que seu cérebro está mais vulnerável e mais apto a adquirir conhecimento e coisas boas, para as coisas ruins também. Está mais vulnerável. Né? Exatamente porque está em formação, igual uma plantinha. A plantinha, depois que enrijece, ela não varia tanto. Agora, quando está lá o brotinho crescendo, você bota, né? Para onde você... É aquilo que você nutre. Exato. Bom, você trabalha principalmente com ansiedade, distúrbios alimentares, vícios e compulsões de adolescentes. Compulsões. Compulsões. Certo? Não, são sintomas isso. Sintomas. Desde a pandemia, como que tem sido a sua agenda? Aumentou? Cara, eu sinto que depois da pandemia os problemas estão mais complexos. Mais evidentes também. Eu sinto que os adolescentes sofreram muito. Isso, quando a pandemia começou, eu já comecei a reparar que, assim, muito se falava sobre os idosos, sobre as crianças, sobre os pais de crianças, e quase nada foi falado. Só mais para o final, meio para o final da pandemia, que começaram a lembrar que existiam os adolescentes que ficaram ali trancados no quarto, esquecidos e no videogame, né? Fazendo aulas online ainda, que foi o Exato. momento de perder até o contato com os amigos, né? Então, eu acho que nossa, a pandemia foi bem intenso para os adolescentes e eu acho que não passaram vistos. E aí, depois que tudo voltou, que os problemas foram aflorando, né? Quais são os problemas que você mais recebe no seu consultório? Então, depois da pandemia... Mas que você não recebe. Mas quais são os mais, você aquele? Olha, depois da pandemia as coisas ficaram bem mais complexas e estou me sentindo muito mais exigida desse meu lado terapeuta, sabe? Antigamente, até hoje ainda tem, né? Mas assim, as queixas mais simples, né? Tem adolescente que vem preocupado com... Agora eu estou pensando, eu também não sei se é o meu olhar também que foi ficando mais apurado, né? Porque aí também vai ficando mais experiente. Então, assim, tem adolescente que tá assim, tudo certinho, que vem, mas tem dúvidas assim, sobre o corpo, se está amadurecendo no momento certo, menino que pergunta se o pênis está do tamanho adequado, menina que pergunta sobre forma da vulva, se está normal ou não está, tem essas dúvidas assim, né? Sim. E tem dúvidas mais, depois da pandemia, estou tendo bastante distúrbio alimentar, bastante automutilação e, assim, né, adolescentes, até tentativa de suicídio, aparecem bastante, assim, cresceu bastante depois da pandemia. E quando você faz a terapia online, você faz essa terapia online com a família e com o adolescente? Então, varia, a gente chama de recorte. Então, chega na primeira consulta a partir da queixa, de como é que é a estrutura da família. Porque, às vezes, é o pai que conseguiu estar ali naquele dia, mas trabalha até fora do Rio de Janeiro, né, fora em outra cidade, e não vai conseguir estar nas próximas. Então, a gente vai tentando adequar, adequar a queixa e o que vai sendo possível trabalhar. Às vezes é o adolescente, às vezes eu atendo o adolescente sozinho, às vezes eu atendo o adolescente com a família, às vezes eu atendo só os pais. Para o... Porque precisam. Sim, às vezes. Sim. Vamos para um assunto um pouco polêmico? Medicação de adolescentes. Existe algum tipo de resistência? Medicação? Resistência dos pacientes e da família dos pacientes. Sobre medicar? Varia muito de família a família. Assim, eu não sou psiquiatra, então você está falando de medicação psiquiátrica, né? Isso. Tô entendendo, porque outras medicações, no geral, não, né, aceitam. Mas medicação psiquiátrica eu não prescrevo. Né? Então, mas isso a gente vai trabalhando junto também. É até legal, né, o fato de que aí ter outro médico junto, um médico psiquiatra, que aí a família acaba tendo essas duas, né, podendo tirar as dúvidas comigo também. Entendeu? É isso? E o que é a terapia familiar, na verdade? Terapia familiar é você poder botar a família toda na sala
poder, não precisa, não é obrigatório, mas entender que todo mundo, todo indivíduo, mesmo uma pessoa que seja órfã e nunca tenha conhecido seus pais, existe uma família ali por trás dela. Seja a família biológica, seja, né, que ela né, herdou o material genético e tudo mais, e todo o contexto, mesmo que seja o contexto de crescer órfão, né, mas existe alguém, né, que deu esse material genético. Mas também a família que assumiu. A família que se formou depois ali para criar esse ser, porque a gente, né, criança humana, não vive sozinho. Nem que seja uma família institucional. No caso, a família é escolhida também. Tem o adolescente. Escolhida depois, né? No caso de criança não tem muito o que escolher. Muito mas adolescente. Criança e adolescente não. Não tem Mas como. todo mundo, entende? Está dentro do que a gente chama do ciclo familiar. Em algum lugar daquela pirâmide das gerações. Então a importância mesmo é de ter toda a família ali dentro da terapia, para chegar num resultado perfeito de terapia para o adolescente. Toda a família tem que estar presente, você O que acha? seria um resultado perfeito, João? É, De qualquer terapia. Não sei, chegar numa tranquilidade, não. Cara, eu prefiro pensar em chegar numa funcionalidade, talvez, num lugar de, né, num equilíbrio que seja Saudável. minimamente. O que é o saudável, né? Mas minimamente. Uma vez eu li um livro que eu adoro, que é Liberdade Sem Medo. Ele foi escrito por um. Ele falava, eu não lembro se ele era diretor dessa escola, mas ele falava, era uma escola que assumia todos os casos assim que eram expulsos né, de crianças que foram expulsas de várias outras escolas. E ele falava assim que o objetivo da escola é fazer com que o indivíduo tenha jubilo pela assim vontade de viver, sabe? Então assim que a escola prepare ele para que ele consiga alinhar o que faz ele feliz, o que dá vontade para ele de viver com as capacidades, com as habilidades. A escola, entendeu? Possa dar essas habilidades para que ele busque essa vida, que faça sentido para ele, que ele tenha gana de estar ali vivendo todo dia, que lindo, né? né? Bonito, É. né? Mas quando Estar saudável deve ser isso. Não, mas Oi? imagina. Estar saudável deve ser isso. Mas Ter quando vontade de mas viver. como eles foram retirados de vários ambientes, eles foram expulsos. Eles quem? Os adolescentes, no caso desse livro, eles foram expulsos Da escola. das escolas. Como é essa cabeça? Como lidar, assim, aí você entra, eu creio, como é lidar com esse adolescente? Olha, A rejeição, né? de verdade, às vezes eu acho que hoje, cada vez mais, eu acho que os adolescentes rebeldes são talvez mais saudáveis do que os que se conformam demais. Porque eles conseguem. Rebelem-se, crianças. Porque, de certa forma, essas pessoas ainda estão conseguindo acessar a autenticidade. Exatamente. A Às vezes estão em a busca. própria autenticidade. Não em busca, não, na verdade, acho que toda criança, ela vem ao mundo num contato direto ali com a autenticidade. Toda criança é super autêntica. É a nossa educação, é o contato com a família, com os pais que vai bloqueando Lapidando, isso. bloqueando. Se você pensar no nosso sistema escolar atual, que é muito parecido com o que a gente recebeu, será que faz sentido todas as crianças no mundo inteiro, ou pelo menos no mundo ocidental, aprenderem sobre as mesmas matérias, estudarem quase as mesmas coisas e ser exigido delas que desempenhem... Mesmo mínimo de nota. Exato, desempenhem acima de uma certa média, igual no mundo todo, todas as crianças do mundo, ou seja, serem iguais Mas dentro de um não é padrão. competitivo. Né, o mundo Você aprende ali exige- na adolescência que a competição existe, que se você não for o melhor, Sim, mas isso faz parte de um capitalismo, de um mas sistema isso não é também. Um sistema, saudável. e como é que tá? E esse sistema tá levando e quão saudável tá Não é esse mundo hoje em justo. dia, João? As pessoas são diferentes. Quem que você conhece da nossa faixa etária, né, adulto, hoje em dia que não teve alguma questão? Seja, não tô falando só de, não eu tô indo, tô porque vocês falando- estão olhando pra mim. Olha lá. tô falando só de questão psicológica, não, tá? Mas assim, entendeu? Algum distúrbio, algum comportamental, assim, sabe? De toque, ou até dor de cabeça, ou síndrome de pânico, ou compulsão por compra, por jogo, por Falou alimento. de mim. Tô olhando aqui, Ela tá tá falando Ei, de você. Não, Jogou mas, aqui, mas jogou. todo ser humano passa por aí, não? Mas aí se todo ser humano não é porque esse mundo tá competitivo demais? Mas faz parte, não? Sim, faz parte. Tipo, se a gente pega, vamos supor, a ditadura,
Que é, no caso, que como você vê todo mundo, não? Porque a gente está tendo a mesma educação, a mesma coisa para todas as pessoas. Isso se chama praticamente uma ditadura. A pessoa, ela esquece de ser ela mesma. Ela tem que Isso, se rebelar. É isso que eu tô vendo com muita gente. A gente foi, então, esse sistema escolar, ele vai criando robôs, né? Porque o que acontece? A criança chega lá. Dificilmente você vai encontrar uma criança que acorde falando, hoje eu vou ferrar com os meus pais, eu vou dar trabalho, eu Certo. vou botar para quebrar. Dificilmente, né? Porque a criança, ela precisa, para a sobrevivência dela, de responsáveis, pessoas que deem calor, comida, abrigo, carinho, né? A gente, o tempo todo, criança vem programado para buscar conexão, para sobreviver. Por isso que é gutural isso, a gente busca sem perceber, né? O afeto. Aí você aprende a falar, não sei o quê, você quer ir para escola, aí você vai para a escola, tira uma nota ruim, ou, né, acontece alguma coisa, o que os pais fazem? Aí os pais, você vê os seus pais, né, pessoas que mais te amam no Desapontados, mundo, né? decepcionados, desapontados. Os Você quer deixar eles professores também, a orgulhosos. tia da escola chateada, fiz alguma coisa errada. Aí já começa, tem alguma coisa errada comigo. E aí o que os pais fazem? Bota em aula particular, bota de castigo para você estudar exatamente o que você menos gosta, que você tem menos vontade de fazer. Ou te dá mais dinheiro, talvez. Por condições. Independente. E aí o que a criança vai assimilando? Tem alguma coisa errada comigo, eu preciso, a vida é chata, a vida é difícil, eu preciso aprender a me forçar a estudar tudo e ser bom em tudo, inclusive o que eu não gosto. Além disso, dela aprender, dela assimilar isso, ela também vai deixando de investir no que ela poderia ser muito boa, né? E ela vai aprendendo o quê? Que eu preciso conquistar o direito de relaxar no final de semana, o direito de ter férias. Uhum. E a gente vai se anestesiando, são anos e anos Aí vai repetindo isso. modificando a personalidade dela, a individualidade dela pra caber no mundo que não é dela. Exato, Como e fugir o daí? tempo Mas como todo. fugir desse- Calma. Buscando a terapeuta Emily Ting. Tem famílias que já têm uma cabeça mais diferente, tem escolas que são, né, um pouquinho mais construtivistas e tal, que, né, que dão valor a outras coisas. Mas o mundo está muito, o sistema capitalista, né, o marketing faz muito isso com a gente. A gente fica o tempo todo correndo atrás de cenourinhas. Então, inicialmente a cenourinha boletim, é o troféu no futebol, é o troféu na natação, é o troféu não sei o quê. Aí daqui a pouco é o vestibular. Reconhecimento, na verdade. É o reconhecimento. Isso, é. Aí depois é o vestibular, depois é o emprego, aí depois é o casamento, a família com 2 filhos, e a casa não sei aonde, o carro não sei qual, o relógio não sei o que lá. E aí a pessoa não vai sabendo mais quem ela é. E não é interessante também que, de repente, 90% da população do mundo, de repente, quer ir pra Disney? Não é estranho isso? Com toda a diversidade de pessoas e tudo, de interesses, Mas, assim, todo mundo quer aquela- viajar pra Disney, pra Paris. Mas esses são os bons momentos da vida, não? Tipo, porque a gente já trabalha muito, já todo mundo falando um monte de coisa. Tipo, é melhor ir pra Paris, ser feliz em Paris do que, sabe? Mas por quê? Mas porque Paris, entende? Exato. Criou-se algumas coisas que são muito padronizadas. As Porque pessoas... são coisas boas. Porque eu não posso querer ir pra Índia? Pode ir, você foi. Mas, Exatamente. mas é porque você é Mas fora. isso não é normal, isso não Você é padrão, fora do padrão entendeu? porque você quer ser padrão, fora do padrão, não. Também tem esse querer, tipo, eu não me pertenço a isso, eu não vou para a rede social. Isso também pode ser João, um o que eu probleminha, não? acredito, assim, a partir do momento que a gente vai aprendendo a correr atrás de cenoura, vai se robotizando, vai se anestesiando, né? Digamos assim, Me senti um robô aqui agora. peraí. Não, por exemplo, Vou ali no banheiro já volto. um Picasso, sei lá, alguém que tem uma veia artística muito, sabe, que daria muito jeito para artista. Uhum. E aí vai mal em matemática na escola. O que a gente faz? Bota no Kumon, bota para professor, né, de matemática particular para estudar mais matemática. Pra desenvolver E aí aquilo. a criança passa grande parte do tempo dela livre, em vez de fazendo o que ela poderia fazer muito bem, ela passa, né, ela se anestesia, deixar de fazer o que ela tem ímpeto de fazer, o que seria natural dela fazer, para se forçar a fazer uma outra coisa que não tem tanto a ver com a natureza dela. Talvez até tenha a ver com a natureza É. dela, mas existem outras alternativas que não Isso. o modo escolar, burocrático Sim. desconfortável. Eu sou contra vocês, assim, eu sou a favor do eu sou a favor do capitalismo. Eu acho que você tem que aprender muito cedo
que sim, você vai fazer coisas na vida que você não vai gostar e que talvez você vai ter que entrar no sistema pra conseguir. Aí eu acho que tem você pra dar essa ajudada, a terapia faz parte de todo mundo pra dar essa ajudada pra saber quem você é, mas eu não tô de acordo 100%. É que não existe uma receita de bolo, amigo, para que o que ela tá querendo dar com esses exemplos de sucesso é o que já tá mais estigmatizado, assim, sabe? De vamos para a Disney. Que a partir do momento que você se desconecta com si, você fica muito mais fácil, entendeu? Exatamente porque existe um Você quer se conectar com um si. ranqueamento, sabe? Que assim, hoje em dia existe um ranqueamento. Por que a Paris e não Índia? E por que a Índia e não Paris? Pra ela foi Índia, mas assim, e por que porque É não pode uma ser resposta chamado dos individual, veadeiros, né? entendeu? É individual, pra você é Bélgica. E não Rio de Não, Janeiro. pra mim nunca foi a Bélgica, nem foi o Rio de Janeiro. Tipo, pra mim tinha outros problemas Aí é muito que tá. mais sérios. Eu tinha problema de sobreviver. Tipo, a minha família estruturalmente é totalmente desestruturada. Eu tive o meu pai e minha mãe que se divorciou com 11 anos de idade e eu assumi a responsabilidade de pai dentro da própria família. Ou de ir trabalhar. E de você ir ter conseguiu fazer responsabilidades. escolhas importantíssimas só suas, entendeu? Isso é muito importante. Significa que Mas você o que teve eu uma acho independência que só ter sua. essa, depois Mas não que é você- todo mundo que consegue ter. Tem gente que se perde no É, meio do depois caminho você- e acaba tendo vários tipos de transtornos. Depois que você entra num Olha só. sistema, é isso. É que não é uma coisa ou outra, né? Tá misturado, mas é a questão que eu tô tentando trazer. Aquela azul, para aí vocês dois que não é aí. Não, é só uma Volta questão. aqui com a terapeuta, Vamos por pra favor. terapia. Terapia de amigos. A estrutura de vocês não é boa, não. Eu acho que ajuda só a ter consciência. A questão é que automaticamente a gente já vai para para essa ideia capitalista de ranquear as coisas, as pessoas. Tudo é ranqueado hoje em dia. Tudo tem valor, né? Um valor A pré-estabelecido. felicidade tem um valor. Mas Por quê? Por que que viajar para a Europa, automaticamente a gente já vai... Que é qualquer um que você perguntar para onde quer viajar, é Europa e Estados Unidos. porque é melhor, não? Ó. Entendeu? É um sistema eurocêntrico, Que interessante. O Concorda? eurocentrismo existe, isso é verdade. né? Da branquitude, Sim, claro, isso é indiscutível, isso não tem nem como discutir. heteronormativo. Não tem como discutir isso é Então. lógico. Então, é isso. Mas o que criou isso? Também é um descontato com a autenticidade, porque quando você perde a autenticidade, você compra facilmente o que o sistema manda. E o sistema atual é o capitalismo, é a branquitude, é tudo isso. Esses são os sistemas em jogo atualmente. Esses são os sistemas hegemônicos. E você vai estar aprendendo isso lá na adolescência. Desde a criança, desde tudo, né? Desde, assim, na verdade, Só é que uma fudeu, coisa horrível, tipo, João. fudeu. Olha, é uma coisa horrível, mas eu acho que hoje em dia até maternidade, paternidade, até, sabe, eu vejo assim, relacionamentos como produto. Pessoas querendo ter filhos como produto. Entendeu? Ela contou pra Como um você. ranking. Oi? Não, só tava falando Eu assim, tô que hoje em brincando. dia, entendeu? Assim, hoje em dia é quase um checklist. Tem muita gente que. Eu quero entende? adotar. Você também, a gente Não, teve tô essa falando. conversa antes. Não, nem sei se eu quero hoje em Ah, dia. cara, eu nem sei, peraí. Não sei, eu já pensei. Se Eu já pensei, mas eu biologicamente eu não. Lá nos meus 25, 26, eu queria muito ser pai, sabe? Tipo, 27, falei, eu quero ser pai. Aí aquela assim, na minha mente, né? Eu quero ter uma parte de mim, um segmento meu. E aí depois eu fui ver, bom, ser pai custa. E hoje em dia, no mundo ocidental, é tudo sobre o que eu quero, eu quero. Mas agora eu vou fazer uma pergunta. Você fala muito do Ocidente. Você acha que o Oriente, espiritualmente, ele tá melhor ou psicologicamente? Atualmente eu não sei, porque tem muita influência do Ocidente e eu cresci, passei minha vida toda aqui no Ocidente. Então, assim, Sim, eu sim, não sim. sei, né? É porque você utiliza muito isso no Ocidente, então... Não, só como contraponto, que eu também não conheço muitas outras formas né? De viver, na verdade. O que você chamaria assim? Eu tenho acompanhado um cara, um africano, Sim. no Instagram, que ele fala português. Ele traz uns conceitos muito interessantes. Eu não lembro nem de qual país da África, eu só lembro que ele... Mas, assim, coisas que são muito novas para mim. Eu não sei como chamar isso, não Mas sei se entra é um uma sistema... espiritualidade no meio disso, ou você é mais, assim, porque eu vejo muito as pessoas que estão ali praticando o budismo, toda essa questão espiritual, o yoga em si, eles têm essa visão mais tranquila. Para mim, João Batista, é uma espiritualidade mais... Mas assim, o budismo e a yoga que a gente acessa, que a gente tenta buscar hoje em dia, também acho que são, né, valores do budismo e da yoga que foram criados há muito tempo atrás. Sim. Né? Hoje em dia eu não tenho contato para saber como é que está na Índia e na China, né, no Japão atualmente.
Mas o que eu assisto, né, o que eu tenho acesso também são mundos atualmente bastante bastante consumistas também. Então, eu não sei, eu não vou falar porque eu não moro lá, Sim, sim. né? Posso falar daqui. Então, por isso que eu falo assim, isso não tem dúvida. A gente tem um modo de vida ocidental e aí eu uso muito isso como contraponto, mas poderia ser outros. Eu não saberia como, sei lá, entendeu? Assim, Sim. O caso desse cara que fala das coisas da África, o que eu diria, como é que chamaria isso? O modo de vida africano. Não sei se poderia generalizar, não lembro qual é o país, né, do qual ele fala. Eu também não sei quanto que esses conceitos que ele está trazendo, quanto que realmente está sendo posto em prática lá também. Sim. Né? Mas só para falar assim, que existem outras formas de ver o mundo. E nem sempre é um ou dois, tem vários É. modos de... E se você pudesse, assim, dar 3 conselhos, né? Você até mandou essa 3 conselhos para os adolescentes ou para os pais. O que você daria, tipo assim, para um adolescente? 3 conselhos. Já sabia que eu não pensei nisso antes. Eu mandei pergunta e não pensei. Vamos lá. Ou, assim, vamos pensar no primeiro, né? Um conselho para os adolescentes. Sim. Se masturbe. Meu Deus, o que foi isso? Oi. O quê? Não, foi você que falou isso, Davi. Eu não. Foi ela que falou. Masturbe. Seria ótimo. Mas a adolescência... Todo mundo se masturba em toda fase da vida. Assim, masturbação. Próximo conselho, então. Não, mas na verdade, O masturbação, conselho foi seu? por definição, é o acariciar dos órgãos genitais. Né? Tem que existir na adolescência. Aquela tem que existir Não, ou... não tem que, mas por que deixaria de existir? Entendeu? Claro, você não vai fazer isso publicamente, tal, deixar alguém constrangido, mas é natural. É uma coisa natural que acontece. Conselho ligar para você, se tiver algum problema. Gente, mas olha que loucura. Sabia que no DSM é o manual de doenças mentais, né? Assim, onde a gente... hoje já está na 5ª edição. A 3ª edição, eu acho, se eu não me engano, acho que na 3ª edição, que eu acho que foi de 70 e pouco, década de 70, já em alguns desses manuais das edições mais antigas já constou masturbação como doença mental. Uau. Assim como homossexualidade. Sim. Masturbação como doença. Ou seja, né, o que é um diagnóstico mental? De certa forma, é uma construção social também. Né? Uma banca de médicos sentou em algum lugar do mundo e decidiu quais são, e classificou e desenhou quais são as doenças. Que é isso. Interessante isso, né? E aí você tem que ir contra o sistema para poder... Não precisa ir contra, mas é bom ter consciência. Aquela voltando no sistema. Não, eu acredito Eu não vou deixar, vamos voltar. Eu acredito em ter consciência para que você possa usar e não ser usado por ele. Usar o diagnóstico, não ser usado pelo diagnóstico. Sim. Interessante isso. Vamos fazer a pergunta de volta pra gente? O que você daria de conselho pro seu adolescente do passado? O que você poderia... O que eu daria pro meu o que adolescente? você gostaria de ter dito Viva pra sua adolescência, porque eu não tive tempo, né? Eu tô vivendo agora, por isso você me chama de adolescente. Ah! Tá sendo ótimo, ser adolescente. Tá sendo ótimo viver com um pouco menos de responsabilidade. Pode tudo menos responsabilidade. Tem que ter responsabilidade, mas não com a sua melhor amiga, sabe? Pra que você vai ter responsabilidade com a sua melhor amiga? Você tem que viver. Não me cobrem. Deixe de me cobrar. Já fui cobrado muito, sabe? Tenho 33 anos e tive muitas cobras. Então, para o meu adolescente, eu digo, viva. E pro seu, amigo? Eu tô pensando aqui, eu daria alguns conselhos, mas eu acho que se eu pudesse elencar 2 importantes, seria dito sobre a minha acne. Porque eu catucava muito na minha pele. Amiga, sai Tinha daí. muita curiosidade. Não, mas é verdade. Sai daí. Logo quando campo nasceu, triste. assim, logo quando... Respeita minha acne. Logo quando vinha Acne no é nariz, lindo. assim, eu não sabia o que era. E não se falava muito sobre isso lá com 11 anos, sei lá. O Davi, eu nunca tive acne. Não. Tu não sabe o que é isso, querido? Desculpa. Era porque vocês masturbavam, etc. Com muita frequência. Mas a masturbação feminina é muito pouco falada, né? E muito pouco ensinada pelas mães também, né? A masculina já é bem mais... o pai já tá ali, já tá falando, isso pra você ser homem, você tem que se masturbar. A mulher, não. Então, lidar com a acne na minha adolescência era uma coisa... Então você não se masturbava, amiga? E aí... Outra coisa que o Ebiatra também pode dar conta inicialmente, tá? Depois que se for mais complexa e vai para um dermato, mas num primeiro momento o Ebiatra dá conta.
claro. de acne. Mas na minha época eu não tinha pediatra também, só pediatra. E era isso. Mas eu acho que a acne, quando era mais jovem, todo jovem passa por aí de ter o problema com a acne. E depois, hoje, quando eu vejo, eu acho bonito, porque é juventude, né? Faz parte da sua juventude. Eu acho tão Ai, bonito. desculpa, tô sendo... É que hoje existe uma educação. Não posso. Hoje existe pode- uma educação também sobre ter uma rotina de limpeza de pele, sabe? Cuidados do... Como é que chama? Amiga, mas na adolescência Skincare. Skincare. Você tá tão preocupada na adolescência com a imagem, eu acho que é o que mais você disse, né? Quando as crianças têm o distúrbio de imagem, assim, a gordura, a questão, porque o seu corpo tá mudando. Eu me recordo da minha adolescência, o braço tá assim, Isso. a perna tá assim. As extremidades aí a voz crescem mais estranha. rápido. E a voz vai e volta, e o colégio, o bullying não é fácil. Não. E Por eu isso acho que precisa de um profissional. precisa Exatamente. de por isso Bom, você tá aqui. E um outro Especialista. conselho que eu teria dado pra minha versão adolescente. Já era só um, agora já é dois. Ah, nossa, ela quer Foi dar isso, 3. elencar Ela quer dois. dar elencar Pode usar dois. o meu, pode usar o vai. meu. Eu teria dito pra cuidar com bebida alcoólica, porque todas as poucas vezes em que eu tive contato com bebida alcoólica foram perigosas. Olha. Amigo, não É. olhe pra gente. Então, Ai. né, eu não tive o cuidado alimentar suficiente, eu não tive o cuidado com a quantidade alcoólica. Sim. Então eu tive alguns traumas. Mas tá tudo bem, terapeuta. Tá tudo bem com a minha adolescência. Próximo. Nossa. Ela jogou a bomba É. assim, falou, né? Bom, não sei, eu acho que eu... Não sei se daria conselho, eu vivi bem minha adolescência. Olha. É, Então, mesmo vivendo assim de uma maneira dentro do armário, eu acho que eu vivi bem, eu tive uma boa base familiar. E talvez eu acho que o único conselho é não faça progressiva. Ai, maravilhoso! Adoro, Ai, mas é uma coisinha mais Você nesses teus fazia cachinhos. progressiva, amigo? Na Ah, é época não verdade. existia progressiva, era um outro tipo de alisante. Era o relaxamento. Relaxamento, alguma coisa assim da época. Aham. A Emali tá olhando pra Eu gente fiz e falou assim, transi- meu Deus, tanto de trauma que tem que ser Eu tratado fiz aqui. transição recentemente na pandemia, então eu tô me achando com os meus cachinhos. Mas é muito lindo, parece um As pessoas te anjinho. julgam por ser terapeuta? Deixa ela dar os conselhos pra ela. É tipo, porque eu acabei de julgar ela, gente. Ela tá olhando a gente, falando assim, nossa, que tanto de trauma, assim. É. Cara, me perguntaram isso recentemente, mas eu acho que qualquer conselho que a Emily hoje desse pra Emily adolescente, eu acho que a Emily adolescente, eu era tão imersa dentro dos conceitos da minha família, dos valores da minha família, que eu não teria abertura para ouvir, entendeu? Para entender os conselhos que eu me daria hoje em dia. Eu não acreditaria, eu não confiaria. Uau. Triste. Você não Fudeu tu- conseguia... Você não escutaria, porque... Você não conseguia ouvir outros conselhos para além da sua família. Deixa eu ver. Eu não sei qual o conselho que faria diferença naquela época, entendeu? Eu acho que talvez eu tenha, sabe, não teria jeito. Eu teria que ter vivido as questões com a minha família, do jeito como foi. Né? Mas é porque na adolescência também a gente pensa assim, a gente tem várias coisas que estão passando, mas você pensa assim, acabou. Ai, não tô dando conta mais. Ai, tipo, mas eu acho que é sempre pensar, amanhã é um novo dia, depois é um novo dia, aí você vai amadurecendo, e a adolescência é uma fase muito legal de viver se for responsável. Assim, eu acho que é muito cruel a gente querer, né, olhar para as coisas retrospectivamente, e eu acho que tudo tem conserto. Não é porque eu tô falando isso que então foi tudo horrível. Não. Na verdade, assim, alguma coisa também foi bom que me fez ter abertura e força de vontade para buscar estudar sobre tudo isso que eu aprendi hoje em dia. Né? Mas acho que ninguém estuda e se apaixona com tanto afinco. Não, Questões de família se vem de uma família... Né? Muito tenho- rígida. Eu fico imaginando Não, isso. quando vem de uma família muito perfeita. Bem Não, estruturado. sabe, você fala. uma família muito amorosa, muito perfeita e tal, você não tem problema. Uhum. Será que essa pessoa vai ser melhor capacitada para entender problemas e se empatizar com as outras famílias, entendeu? Porque eu digo assim, eu estava pensando sobre isso outro dia. Por exemplo, você vai querer conselho financeiro de alguém que nasceu milionário? Ou você prefere de alguém que trabalhou Construiu. e conquistou? Né? Ou até já tenha passado por algum perrengue financeiro e depois se reconstituiu, entendeu? Então, que te Não levou- precisa ser milionário, mas assim, pelo menos assim, alguém que tem uma relação saudável. Facilidade, sim. Mas não que... Cada família tem uma estrutura e uma dinâmica diferente, assim. eu E às acho que vezes eu entendo que a criança e o adolescente às vezes acham
que as origens dele é que são as únicas ou as principais que façam... Não é? É, assim, Então, as melhores, O que né? vem de que- fora pode assustar, pode deixar ela Isso, muito confusa. E tudo é muito novo também, é uma fase Eu que acho que a você adolescente tá vive descobrindo. tudo muito intensamente, né? Mas Todas isso, as- olha, mas isso eu gostei desse desafio, é uma coisa boa para pensar como profissional hoje em dia. Que se chegasse uma família igual a minha no meu consultório, como que eu... Porque a gente fala isso, que o E terapeuta... sua família, seus pais, mãe ainda são vivos, todos são São, vivos. Quando são, pega o telefone são. agora, Maria, que é aquela... Eu Não, tive essa pergunta, eu tava querendo dar esse conselho, porque a senhora não me deu. É porque Fazer uma arte... terapia com ela agora, tá tudo bem? Não, porque a arte do terapeuta, a gente fala assim, que você tem que buscar você tem que tentar atuar de uma forma que você tem que trazer uma coisa que seja, não possa ser nada diferente, porque senão não vai ter mudança, mas não pode ser diferente demais, entendeu? Diferente demais que seja diferente, assim, estranho para a pessoa não consiga entender, nem registrar, nem aceitar. Então a gente tem que o tempo todo buscar qual é a diferença que faz a diferença. Eles fazem uma analogia, assim, que um autor, né, da minha linha famoso, ele fala que estava assistindo uma fisioterapeuta trabalhar. E ele percebia que o tempo todo ela estava buscando um grau de pressão no manuseio do paciente dela, que é isso, não pode ser nem muito leve, que não vai fazer cócega, mas também não pode ser muito pesado, que vai provocar dor e gerar mais tensão. Então, essa analogia eu acho muito legal. A gente tem que trabalhar no meio do caminho ali, o que vai ser mais efetivo para a pessoa. Acabei de ficar feliz de que desculpa da amiga lá. Tô sendo muito grossa com você, louca. Mas é porque é interessante disso, porque o psicológico, as pessoas olham ele como algo que tá ali, que você não vê. Agora o físico, o médico que toca, ele tá tocando, ele tá sentindo, mas o cérebro, a nossa mente, você também vê ela de uma certa forma. Você vai... Talvez me remeteu agora a pergunta que você me fez sobre a diferença na visão ocidental e oriental. O que eu entendo, acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que na visão oriental, na minha compreensão, né, Uhum. eu acho integra mais. Não vê tanta separação entre o físico e o emocional, o mental. É uma coisa só. Entendi. Que é o que eu acredito hoje em dia e o que está entrando na moda, essa coisa de medicina integrativa, né, tudo integrativo, holístico e tal. Também. Aí ela joga a merda e sai correndo, né? Eu acho que Não dei bola pra ele. Não, mas é pra cuidar. Porque, tipo, tá entrando agora um novo momento que todo mundo tá cuidando muito da saúde. Eu não sei se é que eu tô ficando velha Muito. e as minhas amigas estão mudando, né? Porque casaram e todo mundo. Aí todo mundo tá preocupado mais com o mental. Ah, que bom, né? Todo mundo tá com terapia. Tipo, Ou porque tá precisando também. Todo mundo querendo se observar melhor, se entender, resolver É. as coisas, se organizar. É muito importante. Eu acho que hoje em dia, antigamente os papéis eram mais claros. Antigamente a vida, né, por mais que a gente tivesse menos opções e tal, mas os papéis eram mais claros. A gente tinha menos liberdade, mas, né, existia muito claramente o homem de família, a mulher, né, era bem menos, né, o mundo era bem mais heteronormativo também, né, tinha menos liberdade. Mas acho que as pessoas tinham mais claro o papel de cada um. de cada um, né? E hoje em dia a gente está no momento que não tá. E as pessoas querem também ser felizes e querem bastante coisa. E aí, quando se frustram, Tá tudo bem, a frustração faz parte. Desde que você Sim. tem uma terapeuta. Mas não é interessante que a gente está tendo acesso a tanta coisa, né? Assim, se você for pensar em termos de conforto, hoje em dia, quase, né? Assim, o acesso a ar-condicionado, geladeira, carro, celular, né? Câmera, filmadora, tudo. Então, assim, era pra gente estar muito mais feliz, né? Era. Se fosse dessa forma como o capitalismo prega. A felicidade não tá nessas questões. A felicidade é tão momentânea. E você vai falar de felicidade. Não, você não acha que não são momentos assim? O que é felicidade pra você? Não sei. Nossa, mas a gente dá pra fazer um podcast só disso. Só de felicidade. Ó, existe uma outra vertente da psicologia que não é a minha, mas, né, que é a psicologia positiva, por exemplo. Eles pegaram as pessoas que são consideradas muito felizes e estudaram elas, né? E aí viram o que essas pessoas têm em comum. Então, eles falaram da felicidade, eles dividiram em 3 níveis. No primeiro nível,
essas felicidades mais efêmeras, assim, você come uma coisa gostosa, você compra um carro, né? Seu time de futebol ganhou, sei lá, né? Uhum. No segundo momento é quando você entra em fluxo. Quando você está fazendo alguma atividade que você está ali e você não pensa em mais nada. Sei lá, diz, né, a gente vai pro shopping, tá em promoção, minha loja favorita. Né, tô vendo um jogo de futebol do meu time, ganhou. Eu tô tocando piano, sim, tô dançando. Tô totalmente imersa ali naquela atividade e tudo faz sentido. Né? Sentido não é nem mais uma questão naquele momento, porque eu tô ali, né, em conexão com o meu autêntico. Um terceiro nível é o que é a motivação para a vida, quando sua vida tem um sentido. Meio Madre Teresa de Calcutá, sabe? Luísa Mel, entendeu? Você tem uma causa. Sua vida... Não, mas você se vê como... Você consegue... Tem um porquê. Existe um porquê, exato. Existe E aí uma eles viram motivação. que o segundo e terceiro nível são os que dão mais... Que, né, que as pessoas que encontram isso... Às vezes até uma pessoa workaholic, mas se ela encontra um equilíbrio... Isso, ela, né... No geral, você vai entrevistar essa pessoa nesses termos, nessa metodologia que foi usada, essas pessoas às vezes encontram um equilíbrio, se entendem melhor, conseguem se sentirem mais felizes. Tudo bem, hoje em dia, pensando na verdade, eu também acredito, geralmente imersas nesse sistema, né, ainda assim ocidental, capitalista. Mas aí sim, uma vez que você tem o segundo e o terceiro nível de felicidade, assim, você Substancialmente alcança, fortes. aí esse primeiro nível é a cereja do bolo. Mas são pra Que legal. poucos, não? Tipo, é bem interessante, mas são pra poucos, assim. Não, João, isso tudo são teorias, entendeu? Uau. Você pode usar. Eu tava são pensando que ideias. era um estudo, né? Não é um é estudo, mas estudo, talvez não, assim, eu vou é seguir isso aqui estudo. agora e Vai vou dar chegar certo. e vai Não, dar mas certo. olha Vou ser só. feliz. Vou ser feliz. São ferramentas, são formas de ver o mundo, são conceitos que é pra gente usar, Uhum. entendeu? Em determinadas situações da sua vida, será, né? É interessante só pra você se deparar e pensar sobre isso e talvez fazer alguma diferença. Talvez pensar sobre isso e falar assim, pô, vou buscar uma atividade. Eu acho que quando a primeira vez que eu assisti isso, depois, né, quando eu penso sobre isso, acho que me fez talvez assim, procurar uma dança, procurar tocar um instrumento, perceber que isso é importante. Entendeu? Mas para você usar, não ser usado por isso. Não é que isso vai funcionar ou não. Então, eu acho que a gente consegue imaginar que para um adolescente ter o terceiro, né, nível de felicidade bem resolvido é algo que vai depender de muitos fatores, né? Porque você Sim. ter uma E- motivação fixa, pré-determinada Mas então, não precisa na ser fixa, adolescência. cuidado que não precisa ser uma coisa fixa também, entendeu? Uhum. A Luísa Mel Pode mudar. encontrou agora, mas não quer dizer que ela não possa encontrar Assim, é o que outra. ela Pois tá então, o que mostrando se na rede social, exige- a gente não sabe também, né? também. O que se exige dos adolescentes é que eles tenham com 17 anos ou Já 18 saibam, né, o que quer o que, fazer. que é a Mas terceira eles não têm motivação. que ter- Não tem Hã? uma responsabilidade com 17 anos, você já sabe a sua responsabilidade ali com 17 anos, não? Tipo, Como assim, já sabe a sua responsabilidade? Eu entendi que ela está falando sobre escolher Motivação. o caminho, né, assim, a É. carreira. mas ali você sabe das suas responsabilidades, você sabe que você tem que escolher algo, você tá na procura, se você tem um apoio familiar, você sabe da responsabilidade que você tá tendo aquele tempo. Não é todo adolescente que vai ter esse equilíbrio da família, mas você sabe que você tem uma responsabilidade também. Não tem como a gente tirar toda a responsabilidade. Tá, mas eu não tô falando de responsabilidade aqui, eu tô falando de felicidade. Mas pra você ser para chegar no terceiro nível, você precisa de uma responsabilidade também, não? A gente está falando de coisas diferentes. É. Ok, vocês estão falando de quem, então, que eu tô perdida, cara? Eu tô me senti julgada agora. Acho que a responsabilidade vem com a vida, né? Inclusive, é um binômio que eu uso muito quando eu estou explicando para os pais, né, sobre a adolescência. Assim, muitas vezes os pais trazem para o meu consultório, assim, questões do dia a dia, né? O quarto está muito desarrumado. E aí, ou quer sair à noite, quer virar à noite com os amigos na festa. E aí, quando eu vou intermediar isso, então eu apresento um binômio que é responsabilidade e liberdade. Uhum. Porque é isso, a criança não tem liberdade nenhuma e nem responsabilidade. Né? Os pais têm que tomar conta de tudo, senão qualquer coisa que cai na piscina morre, né? Assim, então, A criança. criança. E o adulto, o ideal é que o adulto tenha, vai ter total liberdade e total responsabilidade sobre si. E aí você tem todo esse período da adolescência para tentar Ter os dois. ensinar e ir manejando isso.
Mas você vai adquirindo responsabilidades de acordo Isso, com com os seus maturidade. atos que você vai fazendo dentro da própria sociedade. E se ele não está seguindo o que é dado de responsabilidade, que é só liberdade, não tem um Isso, equilíbrio. então, é por isso que eu uso o binômio, que aí não pode ficar dando liberdade livremente sem ensinar a responsabilidade compatível para aquela liberdade. Entendeu? Só ter isso em mente para tentar ir balanceando, para usar como, né, como ferramenta para pensar. O que eu posso... Ah, tá me pedindo isso, o que eu posso fazer? Então, por exemplo, não vai dar celular para uma criança que não vai ter como avaliar risco de estar falando com uma pessoa, entendeu? Pode estar Sim. falando com né, alguém de má índole do outro difícil de ter. lado, que esteja... Não posso falar de boca cheia. Pode? É difícil de ter dimensão. Pode menos. É. Tudo menos. Menos falar de boca Menos falar de cheia. boca cheia. É difícil de uma criança ou um adolescente ter dimensão do que um celular pode ter nas mãos deles, né? É muito Mas fácil igual ter o adulto, acesso. os adultos têm. Tipo, você disse no começo que depende muito o país, o local, a idade que é considerado adolescência. Mas com 16 anos você já Gente, sabe... Os adultos têm noção? Quanta gente cai em golpe hoje em dia? É. Ah, cair no É golpe, verdade. Nem Eu a sou a deusa de gente. cair em golpes. Aquela... Nem a gente tá tendo. Nem a gente tá tendo. É, gente, meu Deus, o mundo acabou, vamos terminar aqui. Mas agora a gente, interrompendo, né, nós vamos lá pro momento do pode tudo menos, que você até disse. Ah. Nós vamos fazer um bate-bola, Tá. a gente vai dizer o que pode tudo menos, e aí você Ixi. responde. Na saúde do adolescente, pode tudo menos... Violência. Violência. Pode tudo menos adolescente na saúde... Não, violência, né? Menos violência. Aquele eu momento, acho. né? É verdade. É, né? mas não deixa de ser, né? É, claro. Se você tem violência não é ali, legal, tá no momento de construção, de Mas criação. se tiver também a gente resolve depois. tem saída. Telefone, Me liguem. Tem remendo. Mas não é o ideal, né? Não é. Agora é com você. Indiferença também é uma coisa muito ruim. Indiferente. Nossa, mas na escola, na universidade... Não, mas é indiferença pelos pais. Porque, assim, o adolescente, se sentir que tem apoio e suporte da família, dá conta da maioria dos problemas. Na verdade, o papel da família é esse, né? Porque ninguém vai encontrar um mundo que não vai lhe trazer problemas. Né? O papel da família é apresentar um apoio para que o adolescente saiba. Vou passar por barra pesada, mas vai passar. É só um Tendo momento. o acolhimento já é... Exato, Na verdade, eu já li em algum lugar também que um dos maiores preditores para depressão é a sensação de desamparo. Nossa, é verdade. Tô me sentindo desamparado agora. E no suporte familiar? Pode tudo menos... No suporte? Se houver suporte, pode quase tudo. Só não pode também, assim, a violência é violência também. Não pode a violência de todos os Abuso tipos. também, né? Porque Abuso, às vezes tem violência. pais que tomam a frente das decisões do filho e não deixa ele crescer, ter as Sim, experiências. porque não deixa de ser uma violência, né? Não deixa de ser uma violência. Não só a física, né? Também É. tem a mental. Nossa, olha. É porque eu sofri, mentira. Mentira. Não, ele teve uma família perfeita. A minha família é perfeita, Adolescente. comercial de margarina. Uma ebiatra pode tudo menos... Menos violência. Olha só, não quero mais fazer terapia com ela. Não, a terapeuta já é diferente. A terapeuta já é outra a lista já história, aumenta é. bastante. Aí, como terapeuta, a lista já aumentaria. Quer saber? Não, como terapeuta, a terapeuta não pode... Sigilo... Sigilo Sigilo é o também. mínimo, né? Por favor, Mínimo, minha terapeuta. não, A terapeuta já tem muitas Como outras pediatra regras. tem uma direção ali que é a adolescência. É. O que nesse caso não pode. Oi?
O que não pode tudo menos O quê? Como... a ebiatria. Como Beatra. Biatra. Cara, na verdade é o que é a ebiatra, né? Porque é um papel bem definido ali, né? Sim. Então, Você acha que ela pode tudo, então, assim? não, né? Tudo dentro da regulamentação, né? Do que a ebiatra tem que fazer. Que é uma lista gigante. Assim, É porque é bem listado. Mas pra você acha qual que é o mais importante, assim? do que não pode, Né, tipo, você tá com um adolescente... Não, porque também... fica um tem pouco muita coisa que não pode, né? Se for pensar assim. É uma relação ali que está restrita, né? Ao contexto. O ebiatra também é um médico, que o médico não pode fazer muita coisa. Né? Muita coisa. E no final, a gente vai terminar agora, porque acabou, né? Já estamos quantos? Já com quase 1 hora aqui? 1h11, olha, tá grande. E agora a gente queria pedir no último minuto, ou 30 segundos, depende de você, o tempo que você vai falar. Tá. O porquê é importante os pais escutarem, os adolescentes, e também escutarem esse podcast. Por que é importante isso, escutar o adolescente e o nosso podcast? Cara, acho que... Essa é a sua câmera ali. Aquele momento de você vender seu peixe mesmo. Eu acho que escutar o adolescente tem escutar e escutar, né? Escutar e Assim, ouvir. Realmente escutar é muito importante. Eu acho que não só escutar, mas aceitar, né? Ou assim, quem é o adolescente, você pode argumentar e tal, mas acho que é muito importante a pessoa saber olhar para outra pessoa. Olhar de verdade. Vocês assistiram Avatar 2? Vi. Que eu achei o máximo. Nós assistimos juntos. Olha, sua só sobrinha, 3 horas de Não filme. gostei do Você filme. gostou muito? Não Foi gostou? horrível. Mas Ai, mais por quê? fofa. ai, cansativo. É, Muita água. é longo. Nossa. não, sério. Ai, vai me dando cansaço. Olha, uma coisa que eu levei do filme que eu achei o máximo é que eles não falam eu te amo. Reparou? Ai, não reparei. que eles falam? Lá no final já. Reparou eles que... falavam Não, o tempo todo no filme. Em vez de Falava falar o eu quê? te amo, eles falam eu te vejo. Ai, que bonito isso. Eu te vejo, amiga. De vez em quando, nem sei. Né? E ver o outro de verdade, eu acho que é uma coisa que o mundo todo está muito carente. Né? Porque eu acho que é isso. Eu acho que a geração de pais atual, grande parte não recebeu esse ser visto e por isso não sabe dar. A gente está na questão do amor incondicional. Claro que não é totalmente incondicional uma ideia, né? Mas o amor, né? Exatamente porque as coisas estão muito produtificadas, eu vejo muitos pais oferecendo um amor muito condicionado ao filho. Ou pelo menos é assim que o filho percebe, né? Os pais querendo... eu te amo, meu filho, eu tenho tanto orgulho de você. Tenho Ai. tanto orgulho de ser sua mãe, de ser seu pai. Né? Você é um ótimo filho, eu te amo. É muito fácil amar um filho que é ótimo, né? Nossa, é verdade, né? E Minha mãe quando não fala- é ótimo, porque aí, Minha mãe, aí- você não dá trabalho. você não dá trabalho. Mas é praticamente o que você Eu já mais ouvi essa escuta dos frase. seus pais, né? Quando eles vêm dizer. Mas o que entende mais como uma forma de colocar a pessoa juntando com aquela informação. Se você pensar que, né, a criança precisa dessa conexão para viver, entende que como que isso direciona, como que isso aprisiona, de certa forma, o indivíduo. Ai, vou chorar, cara. Mas é verdade. E aí que a gente cresce. Não chora, menino, não foi nada. Gente, a criança chorando, bateu a cabeça e fala para ela não foi nada. Não chora. Seria chora, menino, foi tudo. Não, vem Deixa ela viver, cá, acolher, é doeu, escutar né? mesmo, Vem né? cá, e pegar no colo e abraçar. É ruim, o mundo vai dar pancada na nossa cabeça. Né? Não é questão, né? Aquela, foca. Não, a gente vai tomar pancada do mundo. É Que verdade. a gente saiba, que a gente aprenda a acolher isso. Saiba aprender. Olha, doeu, mas eu vou dar conta. O que a gente está aprendendo é, eu tomei a pancada, tem que ficar com vergonha e me esconder e não chorar. Não. Verdade. E aí tá todo mundo... Mãe, pai, eu vejo vocês. É louco. Oh. Ou... Futuros filhos, também vejo vocês. Amiga, vamos parar por aqui. Alô? Agora... E das É próximas, é assim mesmo, amigo. Vai dar tudo certo. Se não der nada certo, você liga pra ela. Ela vai te ajudar com seus filhos. Sempre há uma solução, mas o importante é saber que Sim, temos Gente, um eu ainda profissionais. não tenho filhos, mas pretendo adotar. E você já Não tá... posso ser padrinho. Oba. Não me convida porque vai ser difícil ser padrinho.
Ele tá se escalando, você viu? O convite Eu tá vou vindo terminar pra a mim, minha ó. frase. Você já está elencada como terapeuta dos meus filhos. Ai, que fofa. João Batista, eu vou pensar no seu caso. Vai reclamar, os filhos dela vão reclamar do padrinho, que sou eu. Vai falar, meu padrinho é gay, maravilhoso. Quem está pensando em ter filho, adotivo, biológico, que seja, quer cuidar da vida de um outro ser humano, começa, antes desse ser humano entrar na sua vida, começa a sua terapia. Não adianta se terapeutizar, né? Estou falando de sentar com outro adulto profissional para debater sobre isso. Começa antes, se preparar antes para a maternidade e para a paternidade. Pensar sobre quem você é, quais são suas prioridades, aprender a sair desse lugar de prioridade às vezes, né? Assim, se quer ser um bom pai, uma boa mãe, se trabalhe antes de assumir a função. Arrasou. E é assim, né, que a gente vai terminar esse Pode Tudo Menos, aprendendo muito dela. Muito obrigado de ter tirado esse tempo. Sei que você tem apresentação hoje, né, de balé. Não, amanhã. Amanhã tava fazendo hoje os ensaios. Muito obrigado por tirar esse tempo, por vir aqui. Porque, além de tudo, ela faz balé, tá? Ela fez balé. Olha. Ela é Tem que artista aplicar, também. tem que aplicar, Muito gente, obrigado isso por que ter estado aqui, dividido esse Obrigada tempo pelo com a gente convite. e ter trazido tanta sabedoria. Muito obrigado. Foi legal, João. Obrigada por ter lembrado e chamado. Foi maneiro, gostei. Eu acompanho todo mundo do meu jeitinho. Então, já tem no meu Instagram, tem gravado uns vídeos lá, se quiser dar uma olhada. Com certeza. Bom, e é assim que a gente termina. Beijão e até mais. Não tava gravando. esqueça. Não tem problema, não esqueça de seguir ela, o seu arroba. Pode falar seu arroba aqui. @médica de adolescentes. Pronto, não esquece de seguir, ela tá lá, ela pode atender online. Então, todas as minhas seguidoras aí da Bélgica, tá? Mamãe vai cuidar dos adolescentes e é isso. Bom, foi um prazer estar com vocês, a nossa primeira vez juntos, né? Fazendo essa entrevista. Obrigado. Eu vou te passar meu Pix depois. Não Foi vou ótimo, pagar logo. foi ótimo. Bom, gente, beijão, tchau, tchau. E a gente se vê. Não esquece de seguir, não esquece de curtir o YouTube e não esquece de deixar comentário, que a Maria adora responder todos os comentários. Poxa. Tchau.